Aleluia, 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 aleluia. Jesus Cristo Salvador destruiu o mal e a morte, fez brilhar pelo Evangelho a luz e a vida imperecível. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: o que queres que eu faça? O cego respondeu: mestre, que eu veja. Jesus disse: vai à tua frente, a tua fé te curou. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje é uma festa bonita para a igreja, mas uma festa bonita para a nossa comunidade, aonde nós celebramos o nosso padroeiro e patrono São Judas Tadeu, apóstolo escolhido por Cristo. E um apóstolo, ele é construído na escuta da palavra. Então, cada um de vocês, também somos chamados a sermos apóstolos de Cristo. E para que isso possa acontecer, precisamos ouvir o que a palavra de Deus tem a nos dizer. E hoje o Evangelho é de uma riqueza infundável. Por quê? Ele mostra o filho de Bartimeu, um cego e mendigo, que se encontrava à margem da estrada. O cego é aquele que não consegue enxergar, então ele fica à margem. Graças a Deus, hoje isso é diferente. Os cegos têm autonomia, têm independência, conseguem fazer as coisas. Mas no tempo de Jesus, no Antigo Testamento, nos tempos antigos, não era assim. O cego ficava à margem, não tinha quem às vezes o instruísse, o mostrasse, não tinham as tecnologias. Então ele ficava à margem da sociedade, ele ficava à beira da estrada. Então ele não conseguia colocar-se a caminho e dependia dos outros. Isso, na analogia para nós, significa também, quando estamos cegos, nós não conseguimos caminhar, não conseguimos sair do lugar, porque nós não conseguimos enxergar um palmo à nossa frente. E aí as nossas decisões são comprometidas.
Mas acontece um fato extraordinário. Quando este homem fica sabendo que Jesus de Nazaré está passando por ali, perto dele, ele se sente tocado. E quando ele se sente tocado, ele manifesta a sua fé e grita: Jesus, estou aqui. Jesus, me cura. Filho de Davi, olhe por mim. Essa é o segredo da experiência mística e espiritual, deixar-se ser tocado por Deus. E quando nós somos tocados por Deus, nós manifestamos a nossa fé. Nós não temos medo de expô-lo. Tanto que quando ele começa a gritar, os homens tentam fazê-lo: fica quieto, cala. Você não fala nada não fica falando não, fica quietinho aí. Assim é também quando nós fazemos uma experiência verdadeira de Cristo, uma verdadeira experiência espiritual, nós não temos mais medo e nem vergonha de manifestar a nossa fé. Nós queremos torná-la pública, nós queremos dizer o que Jesus fez na nossa vida, mesmo que os outros debochem, ridicularizem, achem cafona a sua fé. Mas eu não faço por causa dos homens, eu faço porque eu experimentei o toque de Deus. Foi isso que esse cego experimentou. Ele soube que Jesus estava por perto, se sentiu tocado por este Cristo e imediatamente clamou por ele: Jesus, filho de Davi, olha por mim, vem em meu socorro. E aí vem o gesto delicado de Jesus. Quando Jesus reconhece a fé deste homem no seu coração, ele para prestar atenção no que ele tem a dizer. Jesus mostra a delicadeza de um homem que, apesar de ser reconhecido da multidão que o cercava, ele é capaz de reconhecer a fé de alguém que está à margem, que está de lado, que não está no meio da multidão. Deus, ele é assim, ele presta atenção no nosso coração. E quando ele viu a fé deste homem, ele parou. Só que ele teve uma atitude diferente do homem. Enquanto o homem gritava, Jesus mandou chamá-lo. Vá lá e chame-o. Chama ele, manda ele vir aqui. Jesus mostra a delicadeza de como ele cuida dos seus irmãos. Jesus é sensível a detalhes, e ele trata todo mundo como se fosse único. Jesus não faz distinção, ele agrega as pessoas à sua volta, e ele tenta mostrar isso com os seus gestos. Aquele homem, coitado, ele precisava, ele tinha uma necessidade, por isso ele gritava para que Jesus o escutasse, e Jesus escutou não o seu grito, mas escutou a voz do coração. Ele viu que ali tinha um homem de fé, que tinha uma necessidade e suplicava. E Jesus manda chamar. Por que Jesus tem esse gesto de chamar? Para mostrar a importância da comunidade. Nós às vezes precisamos de alguém que nos chame, que nos mostre o caminho, que nos busque. E o que diz o Evangelho? Que eles falaram para ele o quê? Uma palavra de encorajamento. Por isso que nós precisamos, por isso nós vivemos em comunidade. Aqui nós estamos manifestando uma fé pública em Jesus Cristo e uma devoção a São Judas, acreditando naquilo que ele pode fazer diante de Deus. É por isso que Jesus manda que a comunidade chame este homem. E nós também precisamos, às vezes, sermos chamados por alguém. Quantos aqui não voltaram para a igreja porque alguém trouxe, alguém convidou, alguém rezou e intercedeu? Quantos de nós não buscamos alguém de volta para a igreja? Esse é o sentido de comunidade. E precisamos levar uma palavra de encorajamento. E palavra de encorajamento não é de autoajuda. Eles não disseram para o homem assim: ó, você é capaz, você pode conquistar tudo, você tem direito a toda a felicidade. Não, eles não fizeram autoajuda com ele. Eles disseram o que para ele? Jesus te chama. Ouvir esta palavra, ela é poderosa. Quando a gente escuta no coração esse clamor de Deus por nós, Jesus te chama, Jesus te pede isso, Jesus quer que você ofereça isso. Por isso,
que a oração mais bonita e a nosso consciente é o sacrário vivo de Cristo, porque é ali que ele fala. Vocês escutam o padre falar aqui, mas depois vocês voltam para a casa de vocês, no volante, dirigindo, no almoço, ou sentado na sala à tarde, ou tirando aquele cochilo, ou olhando da sua varanda, e você começa a pensar na vida, começa a pensar naquilo que o Evangelho falou, naquilo que você ouviu na missa. Isso é Jesus falando com você, é Deus falando com você, e aquilo que vem como inspiração do coração é a palavra de Deus. Por isso esses homens não exaltam o próprio homem, eles não oferecem ele autoajuda, mas eles oferecem ele a palavra de Cristo. Meu irmão, Jesus te chama. E o que esse homem faz? Imediatamente levanta, joga o manto e vai falar com Jesus. Nós precisamos também da comunidade para nos ajudar a enxergar, ajudar a ver. Exupéry, escritor do Pequeno Príncipe, vai dizer assim: os olhos veem melhor com os olhos do coração. A gente vê melhor com os olhos do coração. Isso é uma pura verdade. A gente vê melhor com os olhos do coração, porque é no coração, é no mundo dos sentimentos que estão todas as verdades. A pergunta que nós devemos fazer é: o meu coração como ele está? É um coração saudável ou é um coração tóxico? Porque se o meu coração for um coração saudável, os meus sentimentos serão saudáveis. Mas se o meu coração estiver intoxicado, ele será um coração doente. E a forma como eu vou ver as coisas e vou ver a vida será assim. Por isso esse homem pede o que para Cristo? Quando Jesus pergunta a ele: o que tu queres? Que eu veja. Ele não pediu para enxergar, ele pediu para ver. E ver e enxergar tem uma diferença muito grande. Enxergar é você ver alguma coisa sem o devido cuidado, é passar o olho. Eu estou enxergando vocês, enxergo todos vocês, mas se você me perguntar agora: padre, me passa os detalhes do que o senhor enxergou, eu já não sei dizer, porque eu não olhei com detalhe. Agora, se eu ver a Vera que está aqui na minha frente, eu vou poder dar detalhe da Vera. Vou dizer: ó, está com o sapato marrom, uma calça marrom, está de bege, está toda elegante, está charmosa, está prestando atenção no padre. Eu estou vendo, eu estou analisando com cuidado. Esta é a diferença entre ver e enxergar. E foi isso que este homem pediu a Jesus: Senhor, eu não quero enxergar, eu quero ver, porque eu não quero ver o mundo de forma superficial. Eu quero ver o mundo com detalhes. As imagens de 3D representam bem isso, né? Quando vem aqueles testes para nós, né, em 3D, pare, fixe o olho por 10 segundos, e o que você vê? E de repente você começa a enxergar, a ver imagens subliminares. Um homem de barba, de repente é uma face, são 2 cavalos, são vários os testes disso. É justamente isso que o cego pede a Jesus: Senhor, que eu não veja aquilo que é a primeira impressão, mas que eu não enxergue aquilo que é a primeira impressão, mas que eu veja aquilo que está por trás. São as verdades de fé que Deus coloca no nosso coração, e aí eu enxergo o mundo diferente. Quando eu estou com o coração muito intoxicado de sentimentos de raiva, vingança, ciúme, inveja, orgulho, vaidade, ganância, é assim que eu enxergo o mundo, porque o meu coração está intoxicado, e aí eu vou ver os outros com aquilo que eu estou experimentando. Eu não consigo enxergar nada de bom no outro, eu não consigo ver nada de bom no mundo, eu não consigo ter esperança. Agora, quando eu vejo com um coração puro, saudável, mesmo diante de situações difíceis, eu consigo ver coisas boas. Mesmo diante de um irmão, de uma pessoa difícil, eu consigo achar uma qualidade nela. E aí eu consigo acolher o meu irmão, eu consigo acolher o próximo, eu consigo dar uma oportunidade.
E nós precisamos tanto disso no mundo de hoje, meus queridos, porque nós estamos andando com o coração muito intoxicado. Nós temos ouvido tanta bobagem, tanta violência, tanta desgraça, tanto diz que me disse, tanta querendo ser dono da verdade, que nós não sabemos aonde está mais a verdade, e não sabemos mais em quem confiar. E de fato, nós estamos com dúvida de quem confiar, por isso precisamos confiar em Deus, em Jesus Cristo. Não é diferente do tempo de São Judas Tadeu. São Judas Tadeu também tinha a mesma coisa. É os fariseus que não aceitavam Jesus e faziam acordo com os romanos, é os romanos que dominavam Jerusalém e permitiam que os doutores, os sacerdotes realizassem o seu culto para que dominassem os pobres e assim poder manter o poder. Não é muito diferente. Plantavam-se fake news para todo lado. Fake news não é uma coisa da atualidade. Fake news é de séculos. Mentir é do ser humano. Maquiar é do ser humano. Nós fazemos isso todo dia dentro das nossas casas. Começamos a aprender desde pequenininho. Quando a gente faz uma arte, a gente conta a verdade para a mãe e para o pai. Não é, né? O que a gente chega? Quebrou? Quem foi? Foi ele, não fui eu não. Quem tirou isso daqui? Foi ele, não fui eu não. O que é isso? Fake news. Venderam uma mensagem mentirosa para convencer de uma coisa que não é verdadeira. Essa é a beleza desse evangelho de hoje. O que este homem cego pede? Senhor, eu não quero mais ficar na beira do caminho. Senhor, eu não quero só enxergar, eu quero ver a beleza da vida, das coisas boas que o Senhor colocou no coração do outro. Por isso esses homens não oferecem autoajuda para ele. Autoajuda passa. Palavras dos homens passam. O que esses homens dizem para ele? Jesus te chama, como chamou São Judas Tadeu, como chama cada um de nós. Por isso somos chamados a sermos apóstolos de Cristo. Como diz o Evangelho, é Ele que foi oferecido à segunda leitura, é Ele que foi colocado neste mundo para nos purificar dos nossos pecados, para tirar a nossa cegueira, para nos tirar da prisão, da escravidão. Nós somos homens e mulheres livres em Deus, não somos escravos dos homens, nem da sociedade, porque essa não é a nossa pátria. Por isso este homem morreu como um mártir. Por isso a necessidade de rezar e de pedir. Peça ao Senhor, peça a São Judas, para que ele consiga de Deus a mesma coisa que esse cego conseguiu hoje. Senhor, que eu veja, mas para isso é necessário descontaminar o seu coração. Quem sabe é momento de você perdoar verdadeiramente. É momento de você olhar com fraternidade para o outro, não enxergar, porque aí você vai ver uma imagem ruim. Quando a gente é ofendido, magoado, quando a gente é ousado, é claro que a gente vê o outro dessa forma, ele não presta, ele não é bom, mas quando a gente vê, a gente consegue enxergar no coração, e ali tem coisas boas também, ali tem coisas boas que precisam ser tiradas. Então quem sabe não deve ser o nosso papel de sermos como estes homens que receberam uma ordem de Cristo. Vá lá e chama-o. Quem sabe é momento de nós darmos oportunidade para alguém que não merece, Aqui está o gesto da grandeza cristã, dar ao outro aquilo que ele não merece, porque foi isso que Cristo nos deu. Deus nos deu a sua vida, nos deu a capacidade de sermos salvos, mesmo sendo pecadores. Deus nos chama para ser sua família. Amar quem nos ama é fácil. Amar quem não tem nada para nos dar, aqui está o verdadeiro gesto do amor. Tirar o outro da beira da estrada. É isso que São Judas fez quando deu o seu sim para Deus. E você, já deu o seu sim para Deus? Hoje é o domingo do Senhor.
Hoje é o dia que o Senhor fez para nós, exultemos e nele alegremos, porque nós podemos experimentar a Eucaristia, podemos ouvir a palavra de Deus e podemos sair dessas portas homens e mulheres renovadas em Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.